Ontem eu tive o privilégio de estar com a junta diaconal da nossa igreja, um momento muito precioso, muito agradável. Eu e o reverendo Ivo estivemos lá, com as nossas esposas. Já falei, Ivo, eles podem fazer outras quantas vezes quiser, não é? Ainda, sempre. E ontem o Vicente falou algo que eu achei que me marcou, assim, mexeu bastante comigo. Quando ele falou assim, olha, eu tenho aprendido com o pastor Giovanni, e o Neto falou isso um dia desse também, acho que no domingo passado, e os dois falaram de duas frases que, ao longo desses anos, eu repeti algumas vezes. Mas são princípios, são coisas que de fato eu creio e procurei compartilhar com vocês, e eu fiz aqui uma lista de algumas dessas frases e princípios que ao longo desse tempo a gente conversou. Então são coisas que de fato eu acredito e compartilhei com vocês. Vocês vão se lembrar de algumas delas. O Vicente ontem lembrou da seguinte: certa vez eu disse que, para mim, a Bíblia é um livro de uma história só. Certo? Lembram disso? Para mim, a Bíblia é um livro de uma história só. No livro de Gênesis, abre toda a história bíblica, todas as grandes questões da Bíblia estão abertas no livro de Gênesis. A gente conversou sobre isso muito tempo, muitas vezes. Então, a Bíblia conta, de fato, a história de como Deus faz todo o universo, organiza tudo aquilo, e ao longo de toda a história nós vemos Deus agindo, e nós vemos no livro de Apocalipse como essa história vai terminar. Então a Bíblia tem várias pequenas histórias, são pequenas cenas, pequenas histórias mesmo, mas a Bíblia está contando uma única história. E isto é determinante para a maneira pela qual nós vamos para a Bíblia. Isso é determinante como nós estudamos a Bíblia. E é um princípio teológico, isso é chamado de chave de leitura. E a gente compartilhou isso durante um tempo. Outra coisa que eu falei certa vez, eu disse, olha, lendo lá aquele texto que Deus nos envia como ovelhas, eu disse o seguinte, olha, Deus nos envia como ovelhas para o matadouro. Deus espera que nós somos o seu rebanho, como nós lemos no Salmo 23, mas Deus nos faz ovelhas e nos envia para o matadouro, nos coloca diante dos lobos. E diante do lobo nós não temos nenhuma alternativa. A única alternativa de uma ovelha diante de um lobo é ser trucidada por ele. Então Deus nos envia como ovelhas para diante dos lobos, ou seja, para o matadouro. Mas o nosso problema é que ao longo de toda a nossa vida nós fomos treinados para sermos lobos. A vida ela é implacável com a gente. Nós somos treinados para sermos lobos, para buscarmos as melhores vagas, as melhores oportunidades, os maiores empreendimentos, os maiores ganhos. Nós somos assim, para sermos os melhores. Nós treinamos os nossos filhos desde o início, nós esperamos que eles tenham condições de estarem nas melhores faculdades, terem as melhores oportunidades, ou seja, nós sabemos que, biblicamente, nós olhamos para o texto bíblico e Deus diz, vocês são minhas ovelhas, e eu envio vocês para diante dos lobos, mas o risco que nós temos, é que ao longo da vida, sermos treinados para sermos lobos. Terceira frase, Neto repetiu, falou aqui domingo passado, eu acho, foi domingo passado, Neto? Neto disse a mesma coisa, olha, tenho aprendido com o pastor Giovanni, ele falou uma coisa, Deus não está preocupado com a nossa felicidade, mas com a nossa maturidade. Deus quer nos tornar a semelhança de Cristo. Às vezes quando nós lemos a Bíblia, as palavras lá sobre feliz, feliz é o homem, bem-aventurado é o homem, o bem-aventurado é o abençoado. Já falamos sobre isso também, ou seja, o compromisso de Deus é com a nossa maturidade. E Deus está trabalhando hoje para que sejamos mais maduros do que ontem. Está nos aperfeiçoando e usando uma linguagem teológica bíblica, está nos santificando. Outra frase, outro princípio. Eu disse que é muito fácil ser Maria quando se tem uma Marta dentro de casa. Isso porque a Maria escolheu a boa parte, mas não o todo dela. Tem uma parte ruim que alguém tem que fazer. Eu sei que vocês vão se lembrar disso. Maria lá conversando com Jesus, os discípulos, a Marta desesperada dentro de casa, faz uma coisa, faz outra coisa, faz uma coisa, e de repente ela chega para Jesus e fala assim, mestre, minha irmã aí, ó, estou aqui atarefada, e Jesus disse, Marta, Marta, ocupa-te com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte.
E na época eu disse o seguinte: eu preciso fazer aqui justiça a Marta. A Marta foi injustiçada durante todo esse tempo. É muito fácil ser Maria quando se tem uma Marta dentro de casa, isso porque Maria escolheu a boa parte, mas não o todo dela. Uma frase que eu sempre digo que essa frase é minha, gente. Não sei se é. Algum dia alguém reclamar essa frase aí, assim, falar que eu plagiei. Mas a frase é que é uma irresponsabilidade dar autoridade para quem não tem maturidade. E isso eu digo sempre que eu falo para pais. Quando a gente deixa os nossos filhos pequenininhos fazer as escolhas. Escolher o que quer. Escolher a hora de tudo. Então a gente deixa os filhos fazerem. Deixa o filho escolher o que o filhinho quer. O que o neném da mamãe quer. É uma irresponsabilidade dar autoridade para quem não tem maturidade. Eu acredito muito nisso. A frase 6, ela é bem indigesta, eu confesso. Mas aprove Deus que nessa noite o Daniel estivesse aqui com toda a sua família. Porque para mim essa frase diz o seguinte: a igreja não pode reconstruir o que o lar destruiu. Não é papel da igreja. É por isso que Daniel e Suelen dão a oportunidade que esses seus filhos tenham um lar. Para recuperar o lar. A vivência do lar. A harmonia do lar. Aquilo que de fato é papel de pessoas dentro de uma casa. Não é a gente fazer toda a encrenca lá na nossa casa, destruir a nossa casa e chegar aqui e querer que a igreja resolva o problema. A igreja não pode reconstruir o que o lar destruiu. Eu creio nisto. E como um pastor que trabalhou com juventude durante muito tempo, eu creio nisto. Outra coisa, eu acho fantástico. A única vez que Jesus não chamou Deus de Pai foi na cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus faz isso? Ou o que acontece nessa hora? Jesus é como se ele abrisse mão de ser chamado Filho de Deus, para que eu e você pudéssemos fazer parte desta família. É nesse instante que nós passamos a ser parte, família de Deus, adotados como filhos de Deus, para que Deus nos fizesse co-herdeiros com Cristo. Frase 8. O Evangelho é muito mais a boa notícia acerca do que Deus fez em Jesus, do que uma lista de regras acerca do que temos ou não de fazer. Eu vou repetir. O Evangelho é muito mais a boa notícia acerca do que Deus fez em Jesus, do que uma lista de regras acerca do que temos ou não de fazer. Defendemos que a centralidade do culto público da Igreja Reformada está na pregação, o ápice do culto, pregação, exposição das Escrituras. Cremos na depravação total do homem, na eleição incondicional, na expiação limitada, numa graça irresistível e na perseverança dos santos. Nós cremos nisto. Reafirmei isso muitas vezes. E sabe de uma coisa? Mesmo assim, mesmo tendo falado tanta coisa, eu não falei tudo, e eu quero hoje reafirmar ou destacar algo que é fundamental na caminhada cristã, em tudo isso, algo que a gente precisa ter em mente, algo que a gente precisa saber de cor e salteado, algo que de certa forma vai nortear a nossa vida como cristãos nessa caminhada de fé. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. O texto vai ser projetado no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 3 do capítulo 6. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Eu sei que algumas pessoas gostam de ir marcando algumas coisas na Bíblia. Aqui nós temos algumas marcas que você pode fazer aí na sua Bíblia. Coisas importantes desse texto. Primeiro a gente precisa abrir os olhos, porque tudo que Paulo escreve, principalmente nessa epístola aqui, que é a segunda, nós temos algo assim, às vezes complicado bem complicado para a gente entender. Nós sabemos, você e eu sabemos, que
quando Paulo escreve uma segunda epístola, ou seja, quando uma segunda carta é escrita, logicamente é que uma primeira carta já foi escrita, o remetente foi lá, levou essa carta, leu essa carta lá, e neste caso aqui é Tito que faz isso, então ele leva essa carta lá, ouve-se, ou seja, o que essa carta faz, como as pessoas recebem essa carta, e então esse que é o emissário traz notícias de volta e o remetente escreve uma segunda carta. Então é assim que acontece, pelo menos na maioria das vezes, e aqui foi o que aconteceu. E aqui a gente está lendo já no meio desta carta, ou capítulo 5, versículo 18, e algumas marcas eu quero convidar você para fazer. A primeira é justamente a primeira informação que Paulo nos dá, que Paulo diz aqui: tudo provém de Deus. Por que Paulo escreve isso aqui? Antes de eu ler isso tudo aqui, eu preciso te ajudar, dar motivo para você marcar isso daqui. Paulo está dizendo que tudo provém de Deus, porque essas pessoas, esses irmãos dessa igreja, estão acostumados, estão embrenhados numa cultura onde eles precisam conquistar tudo diante de Deus. É tudo uma questão de esforço, é tudo uma questão de cumprir regras, é tudo uma questão de observação rigorosa da lei. E eles estão sendo bombardeados pelos judaizantes, ou seja, pela turma da religião judaica, que quer fazer com que eles adotem as práticas judaicas. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, tudo vem de Deus. Mas o tudo vem de Deus tem algo. Do que ele está falando? Do que Paulo especificamente está falando? E a gente pode ter essa ideia do que vem aqui no versículo anterior. Olha o que diz o versículo 17 do capítulo 5. Paulo diz o seguinte: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Paulo está dizendo: olha, mas tudo isso vem de Deus. É Deus que faz. Não é através do judaísmo, não é através da observação da lei, não é por causa disso. Tudo foi Deus que fez. Então marca aí esse texto aí, marca essa expressão, porque ela é extremamente importante aqui. Ela liga esse texto com o que veio para trás aqui, e ela abre aqui uma outra discussão aqui à frente. Então tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Essa é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Paulo fala de coisas aqui que ele não falou em nenhuma outra carta. É nessa carta aqui que a gente vê o apóstolo Paulo, de certa forma, revelando uma certa fadiga. Ele está cansado do ministério, cansado da magnitude da tarefa da evangelização, de tudo aquilo com o qual ele se obrigou, o cuidado com as igrejas. Então, é praticamente uma biografia do apóstolo Paulo nós temos aqui, ou uma biografia parcial. É uma carta que não fica desvendando aqui muitas coisas, mas nós ouvimos Paulo falar aqui do espinho na carne, da sua paixão dele, ele está disposto a se entregar por Cristo. Nós vemos as suas visões que são notáveis. Ele fala: olha, tem um homem, eu não sei de que forma, mas esse homem alcançou o terceiro céu, e Paulo está falando dele mesmo. Paulo tem que se defender nessa carta.
Vários momentos Paulo tem que se defender de algumas acusações. Nessa carta falam que Paulo é fraco, falam que Paulo que é muito forte de longe quando ele manda as cartas. Quando ele manda a carta ele é forte, mas quando ele está presente ele é fraco. E aqui Paulo tem que se defender dessas coisas. Não tem arranjo de assuntos, não tem uma organização, como em outras cartas que Paulo faz. Não, não é isso. É uma carta carregada de emoção. Está impregnada de emoção. Ela vibra com um certo peso de angústia do coração do apóstolo. É por isso que ele faz as defesas de uma maneira apaixonada, dando o seu próprio exemplo, para que a igreja consiga e permaneça perseverando frente a tudo isso. Quando eu li aqui esse versículo 17, do texto anterior, que a gente lê aqui sobre fazer nova criatura, o versículo anterior fala de coisas, que as coisas velhas então se foram. Tá, mas o que é isso? De certa forma, as coisas velhas da qual o apóstolo Paulo fala, não tem a ver com arrogância, ou pelo menos com a falta de cordialidade, não com a veracidade e pureza de coisas semelhantes. Não é isso, não é isso. Paulo está falando de atitude autocrática. Paulo está falando de autogoverno. Quando ele fala as coisas velhas passaram, Paulo está dizendo, vocês andavam governando as suas próprias vidas. Autônomos. Isso é coisa velha. Quando Paulo fala de velho homem, ele tem isso em mente. Desde a queda do pecado, a hostilidade contra Deus só aumenta. Sempre aumentou. Nós vemos isso do Gênesis em diante. O pecado entra no mundo e nós vamos percebendo a maldade aumentando. Nós vamos percebendo o homem cada vez mais tentando uma certa independência. Eu já falei dessa lista aqui desde o início de Gênesis, lá no capítulo 3, quando acontece a queda. Essa é uma atitude autocrática, eles querem andar por si mesmos. Adão e Eva. Depois o próprio Caim, quando Deus fala com ele, olha, é justo essa tua ira aí? O pecado já está na porta, cumpre você dominar. E o Caim vai e comete o pecado. E logo depois nós vamos ver a maldade humana crescendo de uma forma como nunca se viu. Gente, a primeira menção de um assassinato por razões fúteis acontece na Bíblia. Nos primeiros 5 capítulos da Bíblia. Assassinato por motivo fútil, banal. Tem um tal de Lameque, que ele chega em casa e fala com a sua esposa, matei um homem. Por quê? Porque ele pisou no meu pé. É pior do que morte por briga de trânsito, não é? Não sei se é pior. Mas, no motivo fútil, alguém pisou no meu pé? Então nós vemos a maldade humana, capítulo 6, Deus fala assim, não vou viver no meio do homem para sempre. A maldade dele só aumenta. E o próprio autor de Gênesis, no capítulo 6, disse como se fosse multiplicando a maldade humana. Ela não aumenta, ela multiplica. Chega ao ponto dessa turma, de fato, estabelecer assim, nós queremos viver sozinhos, sem Deus. Capítulo 11 de Gênesis. Percebam o que Gênesis abre? O livro de Gênesis, ele é então um preâmbulo da Bíblia, os grandes temas, as grandes questões. E qual é a grande questão do livro de Gênesis? Para mim, ela começa lá, no capítulo 3. Eu quero convidar você a olhar sua Bíblia. Volta lá no capítulo 3. Deixa eu dar a dica para a Heloísa abrir lá o texto para a gente. Capítulo 3, versículo 23. Olha o que acontece aqui. O Senhor Deus, por isso, ou seja, depois que eles desobedecem a Deus, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. Versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins do oriente, ao oriente, do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, para mim aqui nós temos uma dica do que seria o maior problema da humanidade. Eu disse aqui
últimos domingos que o maior desafio do ser humano de todos os tempos é ter fé em Deus. Para mim, o maior desafio nosso é ter fé em Deus. Deixar que Deus dirija a nossa vida. Mas esse aqui, nós temos aqui o maior problema da humanidade. O homem foi expulso da presença de Deus. Essa é a pior condição nossa. E existem outras situações. Quando a gente lê Jonas, capítulo 2, quando Jonas está lá na barriga do peixe, ele resolve fazer uma oração, e ele faz uma oração maravilhosa, e num determinado momento ele fala assim: eu estou lançado na profundeza dos mares, as algas estão passando pela minha cabeça, e de repente ele fala assim: lançado estou da sua presença. Esse é o pior lugar, essa é a pior condição de todos os tempos. É assim que o livro de Gênesis vai mostrar a degradação do homem. O homem vai se degradando porque ele anda longe da presença de Deus. Há um afastamento total. E a Bíblia chama esse afastamento, olhem bem, de inimizade contra Deus. O homem se torna inimigo de Deus. Eu acredito que não existe pessoa pior para a gente ficar inimiga. Porque quem é que fica inimigo de Deus? Vai dar muito errado isso, como deu. Então a Bíblia trata sobre a inimizade. Deus se torna inimigo do homem, ou o homem se torna inimigo de Deus. Deixa eu consertar isto. O homem se torna inimigo de Deus. Ok. Qual a única forma de Deus consertar isto? A única forma. Paulo está dizendo que não é através da religião. Paulo está dizendo que Deus fez tudo. E é por isso que nós lemos o texto que fala de reconciliação. Esse texto que nós lemos do capítulo 5, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele tem aqui pelo menos duas expressões extremamente importantes. A primeira expressão é justamente a ideia de reconciliar. A ideia de reconciliação, viu? Paulo diz, olha, tudo provém de Deus, que fez o quê? Que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu um ministério da reconciliação. Ou seja, Deus fez algo tremendo. Essa é a ideia-chave aqui, é por causa da rebelião do homem para com Deus, o homem se torna inimigo de Deus, então está fora dessa comunhão com Ele. E através da obra da cruz de Cristo, Deus faz isso, então Deus reconcilia o homem consigo mesmo. Deus traz o homem novamente. É por isso que Jesus fala que Ele é o caminho. Ele é o caminho, Ele é a única forma de nos reconciliarmos com Deus, dessa inimizade acabar. E o significado básico da palavra reconciliar é mudar completamente. É uma mudança de relacionamento. E isso é o que nós precisávamos. Essa rebelião terrível não é algo que possa ser feito, não é por um débil esforço humano. Não, de maneira alguma, isso é fracasso total. Quem nos reconcilia com Deus é Jesus, e o lugar onde Ele nos reconcilia com Deus é na cruz. Essa é a chave do cristianismo, essa é a chave da nossa vida. É isso sim, que faz todo o significado, dá todo o significado para a gente. É por isso que uma nova criação começa, não apenas por pessoas que são alcançadas pela religião, mas são alcançadas por Deus, por sua extrema bondade. Mas existe uma segunda palavra aqui, que para mim é chave nesse texto, e é imputação. E olha só como Paulo usa essa palavra. Você estando com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O que é imputar aos homens? Essa é uma expressão de banco. Não é, Luiz? É uma expressão bancária. Imputar é pôr na conta. O que Paulo está dizendo é que quando Deus reconcilia o homem consigo mesmo, Ele não bota na conta do homem as suas transgressões.
Ele não deposita na nossa conta existencial a nossa culpa. Ele não põe na nossa conta o peso, o débito por todo o nosso pecado. Fiz uma amizade aqui nessa igreja, das muitas que eu fiz, e um desses meus amigos aqui me disse há 2 semanas atrás, mandando uma mensagem, ele me disse: pastor, Deus está me cobrando alguma coisa? Eu disse: não acho que Deus faz isso. Eu não acho que Deus faça isso, até porque, se Deus fizesse, nós não teríamos como pagar a conta. Eu creio que Deus esteja trabalhando em nós, moldando a nossa vida. Mas Paulo nos diz que Deus não imputa sobre ele, sobre nós, não coloca a nossa conta aquilo que é nossa transgressão. Quando Jesus morreu na cruz, todos os nossos pecados foram postos na conta de Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. É isso que Paulo está dizendo. Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. E eu vou falar um pouquinho sobre essa imputação um pouquinho mais para frente. Um pouquinho mais. Deixa ela por enquanto aqui. É por causa disso, dessa imputação, que as coisas antigas realmente passaram. Essa atitude autocrática contra Deus, ela se esvai. A discórdia, a hostilidade, a solidão, e se forma algo novo diante de Deus, algo que não havia antes, filhos de Deus de fato, que buscam viver, que buscam andar na sua presença. E o resultado é então isso: todos os nossos pecados foram pagos e Deus não os usa mais contra nós, porque confiamos em Cristo como Salvador. Mas existe uma outra coisa que acontece. Olha só, o apóstolo Paulo diz que o seguinte, que de certa forma ele está falando aqui da justiça de Deus que vem sobre nós. Olha assim, o versículo 21 diz assim, olha: aquele que não conheceu o pecado, que é Cristo, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha o que Deus faz. Olha, perceba o seguinte: Deus pega toda a nosso peso, todo o nosso débito, e põe na conta de Jesus, e pega a sua justiça e deposita na nossa conta. O que dizer sobre isso? Nos coloca na nossa conta a própria justiça de Cristo. Ele, Cristo, fez pecado por nós, que não conheceu o pecado, para que nele fôssemos justiça de Deus. Então, queridos, qual é a regra geral aqui? É que a reconciliação, ela é baseada na imputação. Deus nos reconcilia consigo mesmo, pegando toda a nossa transgressão, toda a carga, todo o nosso débito, colocando na conta de Cristo, para que Ele pudesse apagar ou pagar os nossos pecados. E Ele pega a sua própria justiça e bota na nossa conta. Ou seja, a reconciliação é baseada na imputação. As exigências da lei não poderiam fazer isso plenamente, de maneira alguma. Deus pode ser, sim, de fato, reconciliado com pecadores. Aqueles que creem em Cristo como seu Salvador nunca mais terão pecados imputados contra eles. É por isso que a nossa conta já foi paga. Há uma ilustração disso na própria Bíblia. Paulo escreve uma pequena carta ao amigo Filemon. Vocês lembram disso? Essa carta diz o seguinte: o escravo Filemon, o escravo de Filemon, Onésimo, tinha roubado de seu mestre e depois fugiu para Roma. Pela graça maravilhosa de Deus, ele conhece Paulo e é convertido ao Evangelho. Então Paulo escreve a carta para o seu amigo Filemon, e pedindo para que o Filemon pudesse perdoar o Onésimo e recebê-lo em casa. E olha o que Paulo diz, lá na epístola de Filemon, lá no versículo 17, no 18, Paulo diz assim: recebe-o
como se recebesse a mim mesmo. Versículo 17. Se ele te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Paulo estava disposto a pagar a conta de Onésimo. Imputação. Paulo quer que o Filemon perdoe o Onésimo. E isso é reconciliação. Paulo está disposto a pagar a própria dívida do escravo para que ele pudesse se reconciliar com o seu mestre. A reconciliação é a base, ou é baseada na imputação. Tá. Eu preciso de dar uma dica aqui para a Larissa, que faz as nossas postagens na internet. Ela sempre, pastor, qual o tema do sermão? O senhor não falou, viu? Aí me quebrou aqui. Falei assim, tá bom. Então, ó, Larissa, vamos lá. E para os nossos irmãos, logicamente, aqui gravar uma frase para a gente sair e meditar nisso a semana toda. O tema desse sermão é Embaixadores de Deus numa província imperial. Giovanni, de onde você tirou isso? Embaixadores de Deus numa província imperial, baseado em 2 Coríntios, capítulo 5, até o capítulo 6, versículo 3. E aqui vem, então, o porquê, diante de tudo que a gente já viu aqui. Pense comigo e acompanhe comigo o seguinte. A reconciliação, irmãos e irmãs, é uma doutrina. Estamos falando de doutrina aqui. A grande questão é, como que essa maravilhosa doutrina da reconciliação nos motiva a servir a Cristo? Essa é a pergunta. Porque saber doutrina por saber doutrina é repetir palavras. Mas como uma doutrina da reconciliação, e você já sabe o que Cristo fez e por que Ele fez, nos reconciliou com Deus e da maneira como fez. E a questão é a seguinte, Paulo diz aqui, e vamos falar a verdade, se a gente lê o versículo 20, a gente fala assim, não deu para entender. O que Paulo está dizendo quando ele fala? De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Tá. O que isso significa, gente? De fato. O que Paulo tem em mente? O que isso daqui, lá para os coríntios, que estão dentro de uma cultura local, o que isso representa para eles? O que isso fala com eles? Porque tem que significar lá alguma coisa. E a questão é bem simples. No Império Romano, havia 2 tipos de províncias. 2 tipos. As províncias senatoriais e as províncias imperiais. Nas províncias senatoriais, eram províncias tranquilas. Não tinha ninguém que ia se rebelar contra Roma. Ninguém queria guerra. Estava todo mundo em paz, do jeito que a coisa estava. Então era muito, muito, muito tranquilo. Já nas províncias imperiais, a coisa não era assim. Não era pacífica. Eram pessoas perigosas, pessoas que queriam se rebelar contra Roma, se pudessem. E aí, o que o Império Romano fazia? O Império Romano enviava embaixadores para essas províncias imperiais para garantir que a rebelião não estourasse. Então, por que o nosso sermão nessa noite é embaixadores de Deus numa província imperial? Porque uma vez que Deus nos colocou neste mundo, nós cristãos estamos neste mundo, e Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, isso significa que o mundo está ainda em rebelião contra Deus. O mundo é uma província imperial, e por isso Deus escolheu você como embaixador. Nos enviou como embaixadores no mundo, e olhem, para declarar paz. Deus não nos colocou aqui para fazermos guerra em seu nome. Nós somos embaixadores da paz. Uma das mensagens mais ditas, as frases mais ditas por Jesus, já que eu usei minhas frases aqui no início do sermão, a melhor de Jesus e uma das mais usadas é: paz seja convosco. E por isso Paulo diz: reconciliai-vos com Deus
Nós representamos Cristo. E se os pecadores rejeitam a nossa mensagem, é porque Cristo está sendo rejeitado. Irmãos, Deus não declarou guerra ao mundo. Ele declarou paz. Mas um dia, Ele vai declarar guerra ao mundo. Hoje, diz o texto, que hoje é o dia da salvação. Ele termina essa parte do texto, recordando, quando ele fala, quando vocês clamaram a mim por socorro, eu socorri vocês. Naquele dia era o tempo da salvação. Não desperdicem a graça de Deus. Hoje é dia de salvação. Hoje não é dia de guerra. Nós somos embaixadores de Deus. Numa província imperial, em rebelião constante, crescente contra Deus. E a paz de Deus precisa de começar primeiro, dentro deste lugar. Dentro das nossas casas, lá no Wave, lá nas nossas famílias. É porque é essa paz, e através dela, que nós continuaremos a anunciar o que Cristo quer, como embaixadores do seu reino. Então, para terminar, eu vou aproveitar as últimas expressões do texto e vou dizer 3 coisas para você. Primeiro, não desperdice a graça de Deus. Tenho absoluta certeza, que nesses últimos tempos, Deus deu a você algo que você não merecesse. E eu posso falar isso de cadeira, porque é o que Deus tem feito comigo e com a minha família. Não desperdice a graça de Deus. Segundo, hoje é o dia da salvação. Se alguém precisa, ainda neste dia, nesse instante, falar, Senhor, nas minhas atitudes, nas minhas ações, eu tenho vivido como alguém que está em inimizade contra o Senhor. Eu tenho tentado ser e viver uma vida autocrática, governando o meu próprio destino, e isso é rebelião contra Deus, é rebelião contra o Senhor, e eu preciso da tua salvação. Hoje é o dia da salvação. E por isso a terceira frase, a terceira coisa é: reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. É por isso que eu e você somos embaixadores de Deus numa província imperial. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós, nos sustente, nos dirija, nos faça fortes para continuarmos como embaixadores de Cristo. Eu quero orar por você. Na verdade, vou chamar o reverendo Ivo. Chega aí, amigo, vem cá, para você orar por nós. Por que o reverendo Ivo ficou ali, não veio participar aqui hoje? Gente, deixa ele ali hoje, ele está ainda aproveitando com a Rose ali o tempo que ele pode ficar ali perto dela no banquinho ali, cultuando com a gente. Em breve estará aqui direto à frente, mas a gente tem caminhado juntos aqui em tudo isso, e nós vamos orar por vocês agora. O reverendo Ivo vai orar. Lembra da Marli, por favor, da sua oração. Vamos ficar de pé? Deixa eu falar o seguinte: se deseja que o pastor Ivo ore por sua vida, venha até aqui à frente, venha. Nós vamos orar por você. Então saia do seu lugar, venha até aqui, receba uma oração, pastor, pedindo sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o momento que você tem vivido. Se você quiser fazer dessa maneira, saia do seu lugar. Lembre-se, hoje é o tempo da salvação, é o dia da salvação. A oportunidade está aqui diante de nós. A gente não pode perder isso. E eu quero receber também essa oração para a minha vida. Oremos. Deus bendito. Ó Deus, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Reconhecemos a Tua grandeza. Ó Deus, o Teu amor, o Teu poder sobre as nossas vidas. Ó Deus, o Teu amor nos alcançou. Ó Deus, foi o Senhor mesmo que
nos amou, ó Deus, nos chamou e nos reconciliou. Nos trouxe, ó Deus, de volta para Ti mesmo. Por nós mesmos, Senhor, nós não conseguiríamos nada disso, sequer pensaríamos isto. Mas o Senhor nos amou e nos alcançou. Ó Deus, como vimos aqui, Senhor, ó Deus, o Senhor nos reconciliou. Para vivermos, ó Deus, esta vida, ó Deus, na Tua presença, Senhor. Ó Deus, em gratidão, amor. Ó Deus, convictos deste Teu tão grande amor sobre as nossas vidas. Ó Deus, Te pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, nossas fraquezas, limitações. Muitas vezes, ó Deus, nossos medos, inseguranças, ó Deus. Ó Pai querido, Deus amado, nós Te adoramos, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, o Teu amor para conosco. E Te agradecemos, ó Deus, por este privilégio. Ó Deus, podermos estar na Tua presença. Apesar de nós, ó Deus, sabedores o quanto somos fracos, falhos e limitados. Mas, ó Deus, Tu és o Deus que nos sonda. Tu és o Deus que nos esquadrinha, que nos conhece. Ó Deus, e sabe, ó Deus, que nós Te amamos, ó Deus, apesar das nossas imperfeições, fraquezas e falhas. Mas, ó Deus bendito, sabemos também que, por causa deste Teu amor que nos alcançou, Senhor, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo que também nos foi dado, ó Deus, nos faz compreender estas coisas, nos fortalece e nos ajuda a caminharmos, ó Deus, em reconciliação e reconciliados contigo, e por isso, ó Deus, também instrumentos de reconciliação. Ó Deus bendito, Deus amado, obrigado por este privilégio. Obrigado, ó Deus, porque somos do Senhor. E é o Teu Espírito mesmo que testifica com o nosso Espírito que nós fomos reconciliados, que nós somos do Senhor. Ó Deus, que nós podemos desfrutar deste Teu tão grande amor para conosco. E ainda, ó Deus, sermos usados, ó Deus, como um testemunho vivo do Teu poder e da Tua glória. Pai querido, Deus amado, toma a Tua igreja aqui nas Tuas mãos. Ó Deus, cada vida aqui presente, o Seu som da esquadrinha. Ó Deus, se tem alguém aqui, ó Deus, que ainda não compreendeu isto, ó Deus, que ainda não tem vivido esta reconciliação, que ainda não tem desfrutado deste Teu amor e do Teu poder, ainda, ó Deus, quem sabe vivendo inseguro, ó Deus bendito, transforma hoje, ó Deus, muda o coração hoje. Ó Deus, como ouvimos aqui também na Tua palavra, o Senhor nos fez novas criaturas. Por isso, ó Deus, nós podemos caminhar em novidade de vida. Nós podemos sim, Senhor, caminharmos melhores, ó Deus, para a glória do Teu nome. Por isso, ó Deus, faz isto, ó Pai, na minha vida, na vida da Tua igreja, cada um aqui presente, cada um que nos acompanha, que nos ouve também. Ó Santo de Israel, faz isto. Ó Deus, e que a Tua paz, ó Deus, invada os nossos corações. Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, sobre nós e faz isto. Ó Deus, enche-nos da Tua graça, do Teu amor, do Teu poder e desta paz, Senhor, que invade o nosso coração. Amém. Senhor, faz isto. Ó Deus, esta é a oração que nós fazemos. Ó Deus, e já Te agradecemos, Senhor. E oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.